E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo, favorável? Hoje nós vamos estudar proporcionalidade. Mas para chegar na proporcionalidade, a gente vai partir das razões. Então, razão entre dois números A e B é o quociente entre eles. Ou seja, A sobre B ou A dividido por B com B diferente de zero. O número de baixo não pode ser zero. É uma fração onde o denominador é zero. Então, alguns exemplos de razão. A razão entre 5 e 6 é 5 sobre 6. 5 sobre 6 ou 5 dividido para 6. É uma comparação entre números. 5 está para 6. João guarda R$3 de cada R$10 que ganha. A razão entre o que João guarda e o que ele ganha é de 3 para 10. Ou 3 dividido para 10. Então, a razão é isso, é a comparação entre dois números. Um fica em cima e o outro fica embaixo. E só. É uma fração ou um quociente. Então, proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Exemplos. Aqui temos razões. E temos a igualdade entre razões. 1/2 é igual a 5/10. 3/2 é igual a 18/12. 1/4 é igual a 25 centésimos. Então, essas razões aqui formam proporções, porque é uma igualdade entre razões. É simples assim, igualdade entre razões. Então, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos? É o início e o fim. Então, se eu multiplicar o início vezes o fim, 1 vezes 10, e os meios, 2 vezes 5, a gente vai ter igualdades verdadeiras. 1 vezes 10 é igual a 2 vezes 5. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 12, 36. 2 vezes 18, 36. 1 vezes 100, 100. 4 vezes 25, 100. Então, isso aqui acontece em toda proporção. Se eu multiplicar os extremos pelos meios, ou multiplicar os extremos, isso vai ser igual a multiplicar os meios. A gente vai usar isso para responder exercício. Então, de uma forma mais clara, a proporção. Se você tem em casa, tem irmão, você vai entender. Você pega um bolo, aí você vai dividir esse bolo em 4 fatias. Aí, você vai querer comer, claro, você tem um irmão. Você vai querer ficar com a metade, ou seja, 2 partes de 4. E seu irmão também vai querer ficar com a outra metade. 2 partes de 4. Né? Então, isso aqui também é uma proporção. 2 sobre 4 é igual a 2 sobre 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Proporção. É uma igualdade entre razões. Lembra do seu irmão que você não vai aceitar ficar comendo do que o pedaço de bolo, a fatia de bolo. E você vai se dar bem nisso. Veja esse exercício aqui. Encontre o valor de x na seguinte proporção. Se ele me diz que é proporção, eu sei que essa igualdade aqui é verdadeira. Eu sei que se eu multiplicar os extremos, vai ser igual a multiplicar os meios. Então, se a proporção, esta razão aqui é igual a essa. Então, implica que o quê? Que 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 12. Eu quero encontrar o valor de x. Então, 1 vezes x eu sei que é x. Igual 3 vezes 12, 36. Então, x vale 36. Note que se eu trocar aqui, 1/3 igual a 12 sobre x. X é 36. 12 sobre 36 é igual a 1 sobre 13. 1 vezes 36, 36. 3 vezes 12, 36. Tá? Na letra B, eu quero saber o valor de x. Como é que faz?
Sempre eu vou multiplicar o início pelo fim. X vezes 6, 6x. Igual a 2 vezes 24. 2 vezes 24 dá 48. O 6 está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o lado de lá, dividindo. Aqui virou uma equação do primeiro grau. Então vai ficar o quê? X igual a 48 dividido por 6. X vai ser o quê? 48 dividido por 6 dá 8. X vai ser igual a 8. Então, nós usamos as grandezas, a proporcionalidade, para comparar grandezas. Então, a gente tem as grandezas diretamente proporcionais, as inversamente proporcionais e as que não têm nenhuma relação. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma medida da primeira gera o aumento da medida da segunda, ou quando a diminuição da medida da primeira gera a diminuição da medida da segunda. Então, a gente tem, por exemplo, aí, velocidade e distância. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a distância percorrida num certo período de tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu diminuo a distância percorrida num certo período de tempo. Por exemplo, se eu for a solidade a 10 km por hora, digamos que eu vou gastar 3 horas. Se eu for a 100 km por hora, eu vou gastar 15 minutos. Gravidade e peso. Aqui na Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Meu peso é 90 kg aqui na Terra. Se eu fosse para a Lua, a gravidade lá é bem menor, digamos 6 metros por segundo ao quadrado, o meu peso lá seria uns 30, 40 quilos. Ou seja, diminui a gravidade, diminui o peso. Aumenta a gravidade, aumenta o peso. Aumenta a velocidade, aumenta a distância. Diminui a velocidade, diminui a distância. Então, tem uma relação aí de proporcionalidade. Há também essa relação de proporcionalidade nas receitas. Aqui nós temos a receita do pacote de leite que todo mundo tem em casa, que ele diz que 10 colheres de sopa cheia, ou 130 gramas, formam 1 litro de leite. Ou 2 colheres de sopa cheias, ou 26 gramas, elas formam 200 ml de leite. Então, coloquei numa tabela aqui, ó. 2 colheres de pó. Isso aqui são colheres de sopa, tá? São 26 gramas, que dá para fazer 200 ml de litro de leite. 10 colheres são 130 gramas, dá 1000 ml. E 61,54 colheres dá 800 ml ou 6.200 ml ou 6 litros e 200 ml. Então, se eu aumentar a quantidade de colheres, eu aumento a quantidade de pó. Se eu aumentar a quantidade de colheres de leite, eu vou aumentar a quantidade de pó. Consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de litros de leite que eu posso fazer com essa receita. E são equivalentes. 2 colheres estão para 26 gramas, assim como 10 colheres estão para 130 gramas. Assim como 10 colheres estão para 130 gramas, como 61,54 colheres estão para 800 gramas. Então, com 26 gramas de leite em pó, eu faço um copo de leite. Com 130 gramas, eu faço 1 litro de leite. Com 800 gramas, eu faço 6 litros e 200. Se eu aumentar a quantidade de pó, eu aumento a quantidade de leite. Se eu diminuir a quantidade de pó, eu diminuo a quantidade de leite. E elas estão na razão de 1 para 3. Note que se eu fizer aqui, dividir aqui em cima e embaixo por 2, simplificar, ó, vai dar 1. 2 por 2, 1. 2 por 26. 26 por 2, desculpem, dá 13. 10 por 10 dá 1. 130 por 10 dá 13. Então, 1 sobre 13 é igual a 1 sobre 13. Então, está em proporção também ao modo de preparo do leite. E é diretamente proporcional. Porque se eu aumentar a quantidade de pó, eu aumento a quantidade de leite. Exemplo 2. Elisa comprou 6 metros de um tecido por R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse tecido? Então a gente está comparando o que aqui? A grandeza de medida em metros e o valor em reais. A gente está comparando essas medidas. Se ela comprou 6 metros de tecido por 420, quanto é que ela pagaria por 9 metros desse tecido? Então, eu conheço 3 valores e quero descobrir um quarto. E no meu caso aqui seria o nosso valor de x. Observe que o número de metros duplica, então o valor a pagar também duplica. Ou seja, se eu compro 12 metros ao invés de 6, eu vou pagar 840.
Se eu comprar 18 metros, eu vou pagar 1.260. E assim por diante. Se eu vou aumentando a quantidade de metros, eu vou aumentando o valor também. Se eu diminuir a quantidade de metros de tecido que eu comprar, eu vou diminuir também o preço, pois que elas são diretamente proporcionais. Sendo X o preço que ela pagaria por 9 metros, escrevemos uma proporção. Então, aqui a gente tem as grandezas. O número de metros que a gente vai comprar, que ela está pensando 6 metros ou 9 metros, e o preço, que inicialmente é 420 e a gente quer descobrir o outro valor. Então, 6 metros estão para 9 metros, assim como 420 estão para X. Esse X aqui é o quê? É o preço que eu vou pagar por 9 metros. A gente está usando a nossa proporção. Então, como a gente já viu, a gente vai usar os meios pelos extremos, ou regra de 3. 6 vezes x vai ser igual a 9 vezes 420. 6 está multiplicando, passa a dividir. Então, x vai ser igual a 9 vezes 420 dividido por 6. Que isso vai dar 630. Ou seja, 630 é o valor de x. Mas x é o quê? É o valor que ela vai pagar por 9 metros de tecido. Então, a Elisa vai pagar R$ 630 por 9 metros de tecido. Temos também as grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento da medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida à mesma proporção. Em outras palavras, dadas duas grandezas A e B, se houver aumento na medida da grandeza A, ocorre a diminuição da medida da grandeza B. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar uma, diminui a outra. Por exemplo, se eu for ver capacidade, volume e torneira. Se eu for encher uma caixa de água com a torneira, eu vou passar muito mais tempo do que se eu for encher uma caixa d'água com, por exemplo, 5 torneiras. Se eu aumentar a quantidade de torneiras abertas, eu vou diminuir o tempo e, consequentemente, vou aumentar o volume de água colocado lá. Ou, por exemplo, distância e tempo. Ou velocidade e tempo, desculpe. Se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo que eu vou gastar para percorrer determinado percurso. Exemplo, vou a Campina Grande a 60 km por hora. Vou demorar um tempo grandão. Vou a Campina Grande a 140 km por hora. Vou gastar bem pouquinho tempo. Então, vou aumentar a velocidade, vou diminuir o tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Então, se eu aumento um, eu diminuo o outro. Se eu diminuo um, eu aumento o outro. Então, são inversos. Exemplo. Darla demora 70 minutos para ir de carro de Rio Claro, São Paulo a Campinas com média de velocidade de 90 km por hora. Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com medida de velocidade de 100 km por hora? Então, a Darla, ela gasta 70 minutos de carro de Rio Claro a Campinas, andando a 90 km por hora. Quanto é que ela ia gastar? Quanto tempo ela vai gastar andando a 100 km por hora? Então, observe que se ela aumenta a velocidade, ela vai diminuir o tempo. Então, são inversamente proporcionais. Então, se x é a medida do intervalo de tempo, que a gente vai chamar de x, porque a gente quer saber, a gente sabe que o tempo é 70, a velocidade é 90 e a outra velocidade é 100. A gente quer saber quanto tempo ela vai gastar para percorrer esse percurso a 100 km por hora. Então, sendo x a medida de intervalo de tempo em minutos necessário para o veículo percorrer o trajeto com medida de velocidade média de 100 km por hora, escrevemos a seguinte proporção. Medida de velocidade média em quilômetros. Então, ela faz a 90 km por hora, ela faz 70 minutos de percurso. A 100 km por hora, ela faz em quanto tempo? Então, mas tem um caso aí. A velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Então, 90 está para 100, a gente vai fazer o quê? 100 está para 90, vai inverter o primeiro e vai repetir o segundo. Está é igual a 70 para x.
Veja que aqui ó, é 90 para 100, ficou 100 para 90. A gente vai sempre inverter, quando for inversamente proporcional. E o procedimento aqui é o mesmo. Mesmo pelos extremos, 100 vezes x vai ser igual a 90 vezes 70. X está sendo multiplicado pelo 100, passa dividindo. Fica 90 vezes 70 dividido por 100, que dá 63. 63 o quê? Minutos. Então, a 100 km por hora, ela vai fazer esse percurso em 63 minutos. Vamos mais dois exemplos. 42, o mesmo exercício do livro de vocês. Com 5 kg de farinha de trigo, Cabuto fez 75 pães. Quantos pães ele fará com 7 kg de farinha de trigo? Então, o que é que eu estou comparando? A quantidade de farinha de trigo com o número de pães. Se eu aumento a quantidade de farinha, eu aumento o número de pães. Se eu diminuo a quantidade de farinha, eu diminuo a quantidade de pães. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, temos farinha em quilogramas, né? E temos o número de pães. Então, com 5 kg de farinha, nós fazemos 75 pães. E com 7 kg de farinha, vamos fazer quantos pães? Não sei, então a gente chama de x. Então a nossa proporção vai ser o quê? 5 sobre 7 igual a 75 sobre x. Então, 5 está para 7, ou seja, 5 kg de farinha estão para 7 kg de farinha, assim como 75 pães estão para x pães. O que a gente faz agora? A gente faz meios pelos extremos e descobre o valor de x. 5 vezes x, 5x, igual 7 vezes 75. 7 vezes 75. Eu quero colocar um ponto aqui. Então, 5x igual a 7 vezes 75. 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser o quê? 7 vezes 75 dividido por 5. X vai ser igual a... Deixa eu fazer a conta aqui. Conta feita. Eu fiz 75 dividido para 5, que deu 15. 15 vezes 7 deu 105 pães. Então, com 7 kg de farinha, Cabuto iria fazer 105 pães. Vamos ao exemplo 2. Exemplo 2. 10 predeiros, sim. Exercício 44 do livro de vocês. 10 predeiros fazem um muro em 10 horas. Então, 25 predeiros fazem este mesmo número, este mesmo muro em quantas horas? Então, 10 predeiros fazem um muro em 10 horas. 25 predeiros fazem quanto tempo? Quais são as grandezas aí? Número de predeiros e tempo em horas. Então, se aumentar a quantidade de predeiros, o que, é que vai acontecer com o tempo de construção do muro? Vai diminuir, não é? Então, quanto mais predeiros, menos tempo eu vou gastar para fazer esse muro. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu tenho as grandezas pedreiros e temos o tempo em horas. Então, 10 predeiros fazem o muro em 10 horas. 25 predeiros fazem esse muro em quantas horas? Não sei, vou chamar de x. Lembra que eu falei que as grandezas são inversamente proporcionais? Então eu vou trocar aqui, ó. Em vez de fazer 10 está para 25, vou fazer 25 está para 10. Inverti o de cima pelo de baixo. Igual a 10 sobre x. 10 está para x. Então a gente vai tentar descobrir o valor de x nessa proporção. Como é que a gente faz? Meio pelos extremos, ou regra de 3.
25 vezes x dá 25x. Igual 10 vezes 10, 100. 25 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 100 sobre 25. Então, x vai ser igual a 4. 4 o quê? Horas. Então, 25 pedreiros vão gastar 4 horas para fazer o mesmo pedaço de muro. É só isso. Tchau, tchau. Um abraço.